Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Irivelto Oliveira, um dos integrantes do The Masters, que em 2023 lançou o livro Entre Drones e Dinossauros. Nesse livro eu fiz um artigo sobre inteligência negra. Agora nós estamos no podcast do segundo livro Entre Drones e Dinossauros e eu estou aqui com os professores Alexandre Weiler e Tatiana Weiler, ele, diretor de formação executiva, empresário, conselheiro de carreira e negócios, e ela, professora de MBAs e mestrado no Brasil e nos Estados Unidos, mentora, palestrante na área de negócios e marketing digital. O assunto que esses dois escreveram no livro foi Governança Resiliente, navegando as mega tendências com estruturas de gestão ágeis e flexíveis. Um nome bonito, né? Agora, para as pessoas entenderem, Tatiane, o que traz esse artigo de vocês? Bom, é justamente entender que as empresas que estão navegando atualmente nesse cenário atual e também os próximos anos, as próximas décadas, aí elas precisam entender que a flexibilidade, a adaptabilidade se faz necessário justamente para que os negócios caminhem com mais agilidade, com mais resultado, com maior entrega de valor para aquele cliente, para aquele consumidor que busca justamente o plus no atendimento, numa negociação, numa entrega de produto e serviço. Isso mudou muito em relação, digamos, aos últimos 15 anos, se a gente pegar ali 2010 como um ano não de ruptura, mas de interseção, né, onde houve a entrada da internet mais forte dos negócios? Com certeza. E a gente pode até fazer um recorte mais recente, né, justamente para falar ali a partir da pandemia, questão da transformação digital, né? Então a gente vê hoje muitas empresas atuando no e-commerce, no seu modelo de negócio digital, justamente porque se fez necessário diante das circunstâncias do mercado, do cenário que se desenhava, né? Então a gente entende que essas empresas, principalmente estando no ambiente digital, é a oportunidade que elas têm de fazer negócio mais efetivo, mais eficaz e trazer uma rentabilidade para si enquanto empresa, mas também para aquele cliente, aquele potencial cliente que busca sempre algo de valor, né? Que é o que a gente fala em governança resiliente ali, justamente porque quem está à frente do negócio precisa entender que esse consumidor, o que ele quer, o porquê ele quer, quando, onde, o 5W2H que a gente fala, né? Resiliência não é resistência, né, Alexandre? Não, muito pelo contrário, é adaptabilidade na essência, né? Porque quando a gente vai falar de governança, as empresas que não têm estruturas fortes de governança, as que estão se estruturando para crescer, elas buscam isso que a gente chama que é governança. E aí muitas das vezes se criam estruturas muito sólidas, muito fortes, para fazer essa empresa justamente enfrentar o mercado, né? Ou seja, ela deixa de ser um iate e vira um transatlântico. Só que às vezes também, e é um processo quase que natural, essas empresas elas se engessam. Elas perdem a flexibilidade, elas perdem a adaptabilidade. E aí é a pergunta que todo mundo se faz: como eu faço para sobreviver? Como eu faço com que a minha empresa não passe apenas décadas, mas que ela passe também anos no mercado? E aí justamente, ou seja, até séculos no mercado. Então, a grande questão por trás disso é a adaptabilidade, que é a resiliência. Curiosamente, as empresas que são resilientes, elas têm resultados superiores, inclusive ao SP500. E isso é extremamente importante. Claro, a pandemia veio exasperar uma série de coisas que nós tínhamos aí, todo mundo está cansado até de ouvir falar de pandemia, mas é muito importante falar isso, né? Isso foi acelerado ao longo do tempo e essa questão da adaptabilidade, ela é fundamental. Ou seja, você cria estruturas sólidas e fortes, mas ao mesmo tempo você se adapta ao mercado da forma adequada, mas na medida correta. E buscar esse equilíbrio foi o que a gente procurou explorar, né? Frente às mega tendências, né? Para onde o mundo vai. E aí quem tem uma PJ, quem tem uma pessoa jurídica, quem tem uma empresa, com certeza se interessa pelo tema. E quem é CEO, quem está procurando crescer na carreira, com certeza esse capítulo também traz informações muito relevantes para que ele possa conduzir, né, a PJ onde ele está e possa fazer a própria carreira navegar nessas mega tendências. Antes da gente continuar falando sobre o tema do livro, uma curiosidade, eu estou perguntando isso para os artigos que foram escritos em dupla, queria entender com vocês como é que foi a ideia de vocês escreverem juntos esse artigo.
Bom, na verdade, lá em casa quem traz o brilho para as coisas é a minha esposa Tatiane, né? Ela que faz as coisas acontecerem. Então, quem teve a ideia surgiu junto, né? Ela foi gestada em comum, né? Porque nós temos uma parceria na vida pessoal e na vida profissional, que é uma coisa muito legal. E o troncal, né? A primeira parte, a base, foi eu que escrevi, mas quem deu todo o brilho, quem fez o artigo ser o que ele realmente é e o capítulo ser o que ele é, foi ela. É isso mesmo, Tatiana? Com certeza. E a gente brincava, né, até antes de vir para cá, né, a questão de ser o protagonista e o figurante, digamos assim, né? Porque a gente entende que o capítulo ele é realmente necessário para esse ambiente de negócios e desenhar essa estrutura, principalmente considerando a experiência de mercado que o Alexandre tem, né, essa tantos anos frente aí a direções, a coordenações e etc, né, e o mercado propriamente falando, foi o principal para que a gente pudesse desenhar esse capítulo da melhor forma possível, considerando realmente o olhar prático de mercado, que é o que a gente precisa atualmente, né? Porque, na verdade, assim, né, Erivelto? A questão era, né? Vamos olhar para o mercado. O que as pessoas estão precisando neste momento e que ninguém está falando? E a gente percebia justamente essa grande dificuldade, né? As empresas que não são estruturadas, elas quebram. Mas as empresas que se estruturam demais, elas simplesmente se engessam. E qual é o equilíbrio ali no meio? É justamente a governança que engessa, que traz estrutura, mas a resiliência e a adaptabilidade. Essas duas palavras, elas não foram escolhidas ao acaso, porque elas estão na essência do método que perpassa praticamente tudo que está ali. Ao longo do tempo, eu fui sentindo isso, e a Tatiane, ela estava justamente saindo de um momento de mestrado, né, internacional, lecionando também nos mestrados dos Estados Unidos, e ela trouxe uma série de informações extremamente importantes, aquilo que estava no Jet Set naquele momento, para agregar. Então foi mais um casamento de sucesso. Num capítulo vocês falam de empresas que adotaram inovações sustentáveis como parte de suas estratégias centrais. Como é que é isso nesse artigo? Não precisa exatamente contar o que vocês escreveram, até para que as pessoas comprem o livro e vejam, mas falem sobre isso de uma maneira geral e até alguns exemplos que vocês deixaram fora do livro. Essa questão da inovação sustentável é muito importante, né? Porque já se fala há muito tempo de ESG, né? E aí quando a gente vai falar de ESG, poxa vida, estamos falando de quê? Aspectos sociais, ecológicos, econômicos, entre outras coisas mais. Mas existe muito falar e pouco fazer. E às vezes se coloca essa questão do ESG mesmo e as outras questões envolvidas na sustentabilidade como um grande buraco de dinheiro, né? E às vezes os conselhos, às vezes as estruturas societárias das empresas veem isso até como uma grande cratera por trás disso, né? E quando se olha mesmo, muitas consultorias que oferecem, né, serviços nessa área, infelizmente às vezes elas com pseudo-gurus por trás do processo, elas fizeram até algumas empresas terem experiências amargas, né? Então a gente quis resgatar esse aspecto da sustentabilidade, resgatar esse aspecto do triple bottom line, né? Direcionado justamente, mais uma vez, de uma forma séria, congregada, né, sinérgica e convergente, tratando essa questão do ESG. Como é que as organizações conseguem equilibrar, Tatiane, o crescimento econômico com a responsabilidade sustentável? Porque isso hoje é uma questão, ainda está num limbo que a gente não sabe se isso é do CEO, se é do administrador de recursos humanos, se é do econômico, enfim, é algo que ainda tem um certo limbo nessa questão, né? Mas como é que a gente pode se preparar aí para os próximos anos essa questão ambiental relacionada à econômica? Justamente a gente entende que parte da liderança, né? Então, um conjunto de atores nesse processo dentro da empresa vai acabar determinando o seu sucesso dentro desta área ou não, né? E a gente entende que essa liderança, ela precisa ser participativa, né? O fato de que todos dentro da empresa precisam corroborar com aquele processo, com aquele entendimento, para que todas as forças, as uniões ali acabem surgindo o efeito para daqui para frente dentro da empresa, dentro da organização. E a gente entende que cultura, RH, econômico, tudo isso faz parte desta liderança maior que acaba direcionando esses esforços, essa direção propriamente falando, para consequentemente os resultados. É esse o conceito de liderança adaptativa que vocês usam no livro? Exatamente, porque quando você para pensar, né? Empresa é formada por pessoas.
Mercado é formado por pessoas. E essa cola que liga a empresa com o mercado é uma coisa chamada de estratégia, que curiosamente é elaborada e implementada por pessoas. E aí, pessoas estão no centro. Mas que tipo de pessoas? Não é qualquer tipo de pessoas, são os talentos. E só tem um tipo de gestor nessa vida que consegue lidar com talento, que é o líder. Chefe, infelizmente, morre de medo de talento, né? Ele coloca o talento na masmorra, ele coloca o talento no quartinho, ele desliga o talento, ele minimiza as ações dos talentos. E aí a liderança, ela assume um papel primordial. Só que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos 5 gerações indo para 6, né, convivendo no mercado de trabalho. E aí, se a liderança ela não entende, né, essas múltiplas demandas, que o líder, no final das contas, ele é um pouco elástico, um pouco mola. Se ele não assume este papel, e aí ele precisa, né, se conhecer, conhecer a estratégia, o mercado onde a empresa atua, conhecer os seus liderados e realizar esse processo convergente e sinérgico. Isso que a Tatiane falava. Eu só consigo resultados na medida em que eu me conheço, conheço a minha equipe, mas consigo direcionar todos. É mais ou menos aquele papel que um maestro faz. Eu tenho músicos diferentes, instrumentos musicais diferentes, timbres diferentes, mas se eu coloco a pessoa certa em cada lugar, e eu tenho algo que une todos eles, que é a partitura, e que na empresa é a estratégia, e eu como líder, eu permito que todos eles exerçam melhor as suas habilidades e competências, o resultado é sempre uma bela sinfonia, né? Ou talvez uma outra figura que resuma tudo isso, é para o líder entender, mais do que nunca, que ele não está jogando damas, e sim que ele está jogando xadrez. Ainda que o tabuleiro seja igual, né, quadrados claros, escuros, etc., mas as peças são diferentes. Em damas, todas as peças são iguais, fazem os mesmos movimentos. Já no xadrez, eu tenho peças completamente diferentes entre si, fazendo movimentos completamente diferentes. Mas é o líder que precisa olhar o tabuleiro à distância, saber inspirá-los no momento correto, saber suprir os gaps técnicos de quem for necessário e também os gaps emocionais e psicológicos de quem for necessário. E se você inspirá-los ao longo do tempo de forma visionária, você consegue ser o sonho de consumo que é o líder democrático, né? Mas você precisa justamente juntar todos esses aspectos, senão você não consegue fazer isso que a Tatiane trazia para a gente. E como fica o colaborador nessa história, né? Como fica o peão, como fica a peça do tabuleiro que está ali recebendo essa energia, essas informações do líder? Mais uma vez a gente retorna ao líder, né, Elivelto? Justamente porque, e falando justamente também de inovação, de aprendizado contínuo, que é o processo que a gente também coloca dentro do nosso capítulo. O que acontece? Hoje o colaborador, ele quer estar numa posição que é confortável para ele, que é na zona de conforto dele, justamente porque, eu sei fazer, eu dou o meu melhor, mas a gente sempre tem que explorar o que ele tem a oferecer, justamente porque lá na empresa, no final, o resultado vai ser para todos, né? Digamos assim. Então, quando a gente fala dessa liderança e desse colaborador na sua posição, a gente está falando justamente de entender que ele tem oportunidade, que o líder vai dar essa oportunidade a partir do momento que é o que o Alexandre comentava, né? Conhecendo suas habilidades, suas competências, suas atitudes, o que ele pode agregar nesse processo. Quando a gente fala de inovação, tem no mínimo 6 modelos: produto, processo, marketing, modelo de negócio, e a gente tem o organizacional. Então, quando a gente fala do processo de inovação organizacional, a gente está falando de promover as pessoas para suas posições e sim jogar elas em outras posições de forma que elas também contribuam com o potencial que elas têm e que elas podem agregar ali, tragam o mesmo resultado ou até melhor, de certa forma. O Rogério Spinelli, um outro dos autores do livro, fala da importância do diálogo, né? Sim. Sem diálogo não tem nada disso vai adiante, né? Sim, sim. A gente coloca lá no livro uma série de coisas, né? A gente fala de estratégias adaptativas, ferramentas digitais, inovação contínua e processos de decisão centralizados e, claro, estruturas que são flexíveis. Quando você para pensar, né? Esses ingredientes todos, eles se juntam dentro de um processo de liderança com gente talentosa que converge para a inovação. Agora, a inovação ela só acontece justamente na presença de duas coisas extremamente importantes: pessoas talentosas e informação relevante sendo distribuída. Um gestor que realmente não se comporta como um líder a médio e longo prazo,
infelizmente, ele não compartilha informação relevante. Ele guarda a informação relevante para ele como fonte de poder. E, ao mesmo tempo, ele não é capaz de gerir talentos, então ele os perde ao longo do tempo. Quando você mescla as duas coisas, a informação relevante, ela sempre é a matéria-prima. E justamente os talentos, eles são a linha de produção. Até um pouco reducionista falar dessa maneira, né? Mas no final das contas é isso mesmo. E aí o líder, quando ele consegue juntar essas coisas, as estruturas flexíveis, elas surgem. As formas descentralizadas de tomada de decisão, elas surgem também. Então, no final das contas, isso que a Tatiane traz para nós é extremamente relevante. E a sua pergunta, ela é extremamente adequada. As pessoas são justamente a origem e o final do processo. Isso tanto dentro da organização quanto fora da organização. Mas que tipo de pessoas? Aquelas que realmente são talentosas. E se você hoje é liderado, fica sempre o convite para você. Assuma desde já aquela postura de olhar de dono, dor de dono, vestir a camisa. Seja líder no pouco, ajude a construir, ajude a somar, porque um bom líder só consegue ser um bom líder também se tiver bons liderados, né? Então, isso se soma ao longo do tempo. E você só consegue inovar na direção correta se você realmente tiver essa visão de mercado e realmente tiver esse envolvimento. Deixa eu fazer uma provocação para vocês para encerrar nossa entrevista, nosso podcast. Vocês estão falando aí de empresas privadas. No serviço público, nas empresas públicas, também funcionam essas regras? Impasse. Impasse. Eu só queria até trazer uma contribuição adicional, complementando a pergunta ali anterior e as nossas contribuições, que é justamente, né, entender que, e a gente traz esse conceito de metodologias ágeis e agilidade, adaptabilidade, flexibilidade, que são conceitos recentes e que a gente está inserindo na realidade das empresas, que é justamente entender a multidisciplinaridade, né? Sim. Então, hoje, dentro de toda a empresa, considerar todas as áreas, buscar todas as opiniões, buscar todas as informações. Dado gera informação, informação gera conhecimento, conhecimento gera estratégia. Então, é importante considerar essa multidisciplinariedade para a gente ter a melhor condução até mesmo dos negócios, da estratégia em si. Verdade. E respondendo sua pergunta diretamente, Erivelto, com certeza, né? Não apenas o setor privado, mas também o setor público e o terceiro setor. Eu tenho bastante experiência nessa área. Nós já atendemos mais de 500 empresas com consultoria, mentoria, treinamento corporativo. E desde TCU, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e outras instâncias de governo. E conhecendo esses distintos setores, com certeza todos eles, no final das contas, você tem pessoas ali na essência. E todos eles com mais ou menos amarras. Todos eles com mais ou menos necessidades de serem resilientes, né, ou adaptativos. E o serviço público, né, eu já tive o prazer de ministrar várias vezes a disciplina de governo eletrônico, eu tenho visto, né, que há muitos profissionais dentro do serviço público dispostos a justamente tornar os seus setores mais resilientes. Ainda que eles tenham um peso da lei, dos marcos, das instâncias e etc., pesando sobre eles de uma forma talvez um pouco mais intensa, e talvez alguns representantes não querendo que essa modificação aconteça, mas realmente é possível sim. Para todos os setores, com certeza. Tá certo. Pessoal, então aí está o briefing do Alexandre e da Tatiane Weiler, que falaram aí no livro sobre governança resiliente, navegando as megatendências com estrutura de gestão ágeis e flexíveis. Está no Entre Drones e Dinossauros 2. E se você quiser mais informações, www.loja.demasters.com.br. Lá você encontra este livro 2 e o número 1 também, onde eu fiz um artigo. Então vocês estão convidados a entrar no site. Muito obrigado, a gente se vê, um abraço. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Foi um prazer enorme.